Carta a um viciado em pornografia. Caro amigo, graça e paz sejam contigo. Imagino que se reconhecer nessa situação de viciado em pornografia traz uma terrível sensação de imundície e nojo. Imagine-se fora do seu corpo agora. Observe enquanto você se delicia em um vídeo erótico e se masturba, na segura sensação de não ter qualquer pessoa em volta, na busca imprudente e desmedida por prazer. Na frente da sua imagem despida e vidrada, há pessoas em estado de degradação torpe, rebaixando-se à exposição e à vergonha em busca de dinheiro, fama ou poder. Consegue enxergar? O que você sente? Você está envergonhado? Nauseado? Você se odeia por fazer o que está vendo? O que posso afirmar é que você, na verdade, é uma pessoa ainda pior do que imagina. Você nasceu e foi concebida em pecado. Deseja o mal desde o berço. Ainda que tenha sido um berço cristão, você mente. Gosta de riquezas e de fama. Mais do que gostaria de gostar. Você é vaidoso. Volta e meia exagera na comida e já fez fofocas. Como qualquer pessoa. Infelizmente, a repercussão dos pecados sexuais é inexplicavelmente superior a qualquer outra. Tudo isso por conta da nossa hipocrisia e voluntarismo de valorar de maneira diferente coisas que aos olhos do Senhor, muitas vezes, estão no mesmo plano, o das obras da carne. A pornografia é de fato uma espécie de fuga da realidade. A oportunidade de ver e admirar pessoas que possivelmente não estariam tão acessíveis no mundo real. Além disso, é uma simulação fácil que permite liberar toda a poluição e impulsos sexuais existentes dentro de você e que certamente são próprios de efervescência hormonal. Muitas vezes um relacionamento amoroso, sério e pessoal é algo que ajuda nesse enfrentamento. Não porque você trocará a pornografia virtual pela real, não aconselhamos isso absolutamente, mas porque o senso de maturidade e a preocupação com a outra pessoa o ajudarão a dividir as atenções interiores que o seu ócio afetivo faz com que se concentre apenas nos seus impulsos. Ouvi um sermão do pastor John Piper em que ele afirma categoricamente que a pornografia é uma questão de fé. Isto por uma razão muito clara. Você assistiria pornografia se estivesse com sua mãe ao lado? Creio que sua resposta será negativa. Por certo, ao acessar vídeos e fotografias de cunho pornográfico, você tem a plena sensação de que está sozinho e não será julgado por ninguém. Correto? Aí é que entra a sua falta de fé. Esse raciocínio ignora a constatação dos versos 7 a 10 do Salmo 139, que diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Consegue perceber que um banheiro ou um quarto trancados, uma suíte de motel ou qualquer outro esconderijo não são locais isentos da presença de Deus? Pois bem, daqui por diante, sempre que acessar a navegação privativa, saiba que o seu amigo Espírito Santo estará sentado ao seu lado, sabendo de cada conteúdo que entrará pelos seus olhos. Imagine também que lhe está sendo oferecida uma recompensa de $100 milhões para que você simplesmente nunca mais veja pornografia. Convenhamos
Tenho segurança em dizer que essa grana seria sua, afinal é uma recompensa que premiará o seu esforço. O que ocorre é que, ao afirmar não conseguir viver longe da pornografia, você está desprezando o valor da recompensa de uma vida de santidade. Da mesma forma, não ache que esse é um problema de pouca importância. Imagine o seguinte: há uma arma apontada para a sua cabeça e um serial killer sinistro está olhando no seu olho e dizendo: se ver mais uma vez um vídeo ou qualquer foto com pessoas nuas, eu atirarei sem piedade. Você daria mais algum vacilo, sabendo que isso custaria a sua vida? Continuaria com o argumento de que não consegue parar? O que preciso dizer é que, sim, o pecado custa a sua vida. Não brinque com a pornografia, ela mata, destrói, ela envergonha, afasta, ela faz apodrecer. Em março de 2016, o grupo Barna divulgou num simpósio da Carolina do Norte dados de uma pesquisa que apurou que 68% dos homens que frequentavam suas igrejas estavam acessando pornografia regularmente. No início de 2018, a Universidade Luterana do Brasil divulgou um relatório chamado Hábitos no Consumo de Pornografia, com dados de entrevista com 400 pessoas a um questionário aplicado no Brasil. O relatório conclui que 67,19% das pessoas que se identificam como cristãos protestante histórico admitem acessar conteúdo pornográfico pelo menos uma vez por mês. O mesmo relatório afirma que 76,07% admitem reconhecer os efeitos destrutivos da pornografia e que 72,56% dos entrevistados gostariam de parar de consumir esse tipo de conteúdo. Caro amigo, você não está sozinho. A pornografia é uma epidemia que tem dizimado casamentos, escravizado jovens e velhos, poluído mentes, causado disfunções de toda sorte em homens e mulheres e destruído a possibilidade de uma vida sexual sadia em milhões de pessoas, notadamente dentro das igrejas. Agora, consciente do problema, aqui vão algumas dicas para vencer esse desafio. A primeira delas é: reconheça. Em primeiro lugar, reconheça a sua condição. Isso mesmo, você nunca lidará com isso da forma correta se não admitir para si mesmo que fugiu do seu controle. Certa feita, recebi um e-mail de um jovem que dizia: me masturbo muito, mas não sou viciado. Faço no máximo 3 vezes por dia. Até parecia engraçado se não fosse a tristeza pela constatação de que o pecado nos vicia em mentir para nós mesmos como uma estratégia de dominação contínua. Sabe qual é o primeiro passo para perdoar? Admitir que odeia. Sabe por que as pessoas fazem dieta? Porque se reconhecem acima do peso. Nenhum advogado impetra um habeas corpus para alguém que não está preso. Você não terá motivação para vencer essa batalha se achar que passa por um problema simples, do qual pode se livrar a qualquer momento. Some o tempo que passou vendo, conversando, procurando ou pensando em coisas relacionadas à pornografia no último mês. Depois disso, compare com o tempo que passou orando, fora do ambiente do culto. Depois dessa rápida conta, admita que está trancafiado pelo pecado, sem forças para sair sozinho, e então avance ao próximo passo. O segundo passo é: confesse. Aqui você precisa ser forte, meu caro. É preciso confessar o pecado, contar, se expor, falar, colocar para fora. E mais, você vai precisar confessar em pelo menos 2 ambientes. Em primeiro lugar, você precisa confessar a Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Você jamais será perdoado e jamais se perdoará sem confissão e arrependimento. Esse é o único caminho para a paz interior. Entenda, Deus é quem perdoa os pecados. Ele é o principal ofendido de toda essa história.
Foi Ele quem pagou o preço que agora você trata sem valor. O pecado faz separação entre você e Deus. O arrependimento e a confissão sincera são as grandes marretas que bombardeiam esse maldito muro. O Salmo 32 expressa como é satisfeito aquele cujo pecado é perdoado, mas também como se secam os ossos daquele que esconde as suas falhas. Para ser perdoado, confesse a Deus. Só que a confissão alcança outros níveis, e aí é que você precisará ser mais forte. Convenhamos, se você não se comove em saber que Deus estará ao seu lado durante a execução de um vídeo erótico, também não lhe será desafiador falar a essa mesma pessoa sobre os seus segredos inconfessáveis. Além disso, saber que Deus é de confiança é um conforto qualificado. Só que, embora perdoado, a raiz do pecado e a força da tentação ainda permanecem de maneira virulenta na sua essência. Ser perdoado não é ser curado. A chave da cura está numa outra confissão, aquela que está em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Pois é, amigo, você não será curado enquanto não dividir esse problema com outra pessoa. Para entender isso, é necessário compreender que Deus é um ser relacional, alguém que desde a eternidade passada já fez uma comunidade. Ele congregava em si mesmo com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em apenas um Senhor e um propósito. Em apenas um Senhor e um propósito. Portanto, Ele mesmo nos apontou o antídoto da cura através do relacionamento. O pecado traz efeitos nocivos que vão bem além da ofensa a Deus. Ele fere, enferma, divide, aleija, adormece, aprisiona. Você não precisa apenas de perdão, também precisa de cura. Levi Vygotsky, um dos mais festejados expoentes da pedagogia, consagrou uma máxima que nos ajuda a entender o DNA relacional com o qual nós todos nos comportamos. Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Procure urgentemente alguém com quem você possa falar sobre isso. Se abra, se alivie e sugiro que decida bem com quem tratará desses assuntos, pois infelizmente a esmagadora maioria dos cristãos não estão prontos para agir com compreensão e companheirismo diante de temas considerados tabus, como a sexualidade. Com todo o respeito, me arrisco a dizer que hoje você se tornou uma pessoa doente. Não digo isso pela sua situação em especial, é que este é um devastador efeito do pecado. Ele nos adoece, nos vicia, cauteriza a nossa mente, deixa marcas e simula sensações irreais e mentirosas. Tudo isso é um enorme peso que você carrega diuturnamente. Consequentemente, deve ser tratado. Meu amigo, estou certo de uma coisa: Deus pode te curar e te libertar dessas crises, dúvidas, inclinações e traumas num piscar de olho. Sim, Ele tem poder para isso. Ocorre que, ao longo dos meus mais de 30 anos de evangelho e de estudo da Santa Palavra, tenho notado que Nosso Senhor possui uma especial predileção em operar seus milagres e sua maravilhosa obra através do conjunto de pessoas que Ele mesmo chama de sua igreja. Do ponto de vista metabólico, quando um órgão do seu corpo tem a funcionalidade alterada, os demais trabalham tanto quanto possível e na medida alcançável para suprir sua falta e para que o corpo permaneça em funcionamento, permitindo que um membro doente se recupere. Também por isso a Bíblia compara a igreja a um corpo e nós a membros ou órgãos em particular. Não falo apenas da sua igreja local, mas da igreja indivisível de Cristo. Nesse contexto, eu e você pertencemos à mesma igreja. Assim, a forma correta de entender esse trecho é que é o apoio mútuo atrelado à oração. O contexto do capítulo 5 de Tiago é oração. É um mecanismo eficaz para que tenhamos membros saudáveis no corpo de Cristo.
Preferencialmente, escolha alguém que possua alguma capacitação, talvez o seu líder mais próximo, alguém que não será ferido pela sua ferida e que também não aumentará o seu jugo. Então expresse o que se sente. Vencer acompanhado é sempre mais fácil e mais poderoso do que a peleja de um solitário. Não deixe que o seu receio de se expor e se queimar supere sua necessidade de cura. Não se idolatre, se liberte. Para ser curado, confesse ao corpo. Terceiro passo: busque prazer em Deus. É claro que a sua procura pela pornografia se resume ao seu desejo de ter prazer. Sobre isso é preciso refletir em como esse é um pecado que profana um santuário do Senhor. E aqui não falo do seu corpo físico, mas do lugar secreto. O Sermão do Monte ele é repleto de elogios ao relacionamento com Deus a partir de um lugar secreto. É nesse ambiente que Cristo nos recomenda jejuar, ajudar o próximo e orar, sempre em secreto. O lugar secreto é aquele em que a intimidade se manifesta. É ali que os casais se satisfazem mutuamente. É nesse espaço que você não se importa em estar sem roupa, longe dos julgamentos, da plateia, das acusações e também das palmas, onde não há ninguém para impressionar. É ali que a busca pelo prazer pode ser perfeita. Jesus enfatiza que o nosso Pai Celestial nos vê em secreto. Portanto, a oração, por exemplo, pode ser definida como a busca de um prazer intenso num lugar secreto. É justamente por isso que a pornografia disputa com Cristo. Ela pode ser definida exatamente da mesma forma que conceituamos a oração. O pecado da pornografia constitui uma oposição a um convite divino. Só que, nesse caso, o auge constitui também a limitação. É que o orgasmo, ponto máximo do prazer sexual, também é o fim dele, é o ponto final da busca. Depois do prazer, ele acaba. Normalmente, é nessa hora que o remorso, a tristeza, a sensação real de escravidão e o fracasso aparecem para você. Pois esse tipo de prazer é uma imitação barata. Cristo oferece um prazer genuíno, constante, que só aumenta em intensidade quando você chega a um nível de comunhão com Ele ao qual nunca chegou antes, e em lágrimas sinceras de quebrantamento, em confissão pura e irrestrita, é visitado de maneira palpável. Então sua alma conversará com o seu espírito. Ambos concordarão que coisa igual jamais foi sentida. E nessa hora, um anjo chegará a você com uma vara de medir e apontará que ainda há mais 1000 metros de profundidade para avançar naquela presença maravilhosa e naquela satisfação incomparável, assim como descrito no capítulo 47 de Ezequiel. Com Cristo, o prazer atrai mais prazer, há sempre um nível mais profundo de satisfação nele. Por isso, não corrompa seu lugar secreto, ele tem dono. Quarto passo, seja intolerante. Um dos reis mais prósperos e admirados em Judá foi Josias, homem de coração íntegro e que fez o que era reto aos olhos do Senhor, pois não seguiu a influência pervertida de seus pais. Restaurou o templo, retomou a celebração do culto e a leitura da lei de Deus. Resgatou a prática de obediência radical ao Senhor, mas estrategicamente cometeu um erro que custou sua vida. Não discerniu quem era mais forte do que ele. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, pare de opor-se a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu.
2 Crônicas 35, do 20 ao 24. Levantou-se um faraó egípcio chamado Neco, o qual avisou que mantivesse distância, pois sairia em guerra contra outro povo. Mas Josias, talvez encantado pelo poder e pela espiritualidade que alcançara, envaidecido pelos efeitos e progressos, confiante em sua capacidade de conquistar, achou que poderia pelejar contra aquele inimigo, não discernindo que ele era mais forte e poderoso. O resultado disso foi a sua prematura e evitável morte, uma lástima para o reino de Judá. Devo adverti-lo, caro amigo, o pecado é mais forte do que você. Devo adverti-lo, caro amigo, o pecado é mais forte do que você. Paulo encoraja Timóteo a ser intrépido e destemido no exercício dos seus dons e na condução da congregação. Mas, acerca dos desejos da mocidade, ele é claro: fuja. 2 Timóteo 2:22. Da mesma forma, José só teve a consciência de ter suas mãos limpas perante a esposa de Potifar porque decidiu fugir. Dificilmente conseguimos ter certeza dos nossos limites. Assim, a melhor forma de não ultrapassá-los é andar longe deles. Uma outra fuga ordenada por Paulo é a de aparência do mal, em 1 Tessalonicenses 5:22. Isso era uma exortação clara para que ficassem longe dos limites da resistência ao pecado, pois aquele que anda no limite, cedo ou tarde, irá ultrapassá-lo. Sansão experimentou isso na pele. De juiz e herói, foi relegado a escravo e animador de plateia. Tudo porque não soube discernir os seus limites e se julgou capaz de resistir aos desejos da sua mocidade. Em termos práticos, seja intolerante com o pecado sexual. Saia das redes sociais e grupos de WhatsApp em que são compartilhados vídeos e fotos eróticas. Evite filmes e séries como conteúdo sexual expresso. Admita que é fraco. Viva como um viciado em tratamento, corte e ampute as partes da sua vida que te levam ao pecado. Amizade, jogos, séries, redes sociais, etc. Seja radical nesse ponto e não flerte mais com o inimigo que almeja destruí-lo por inteiro. Quinto passo: ame as pessoas. Este é sem dúvida o ponto principal de toda esta carta. Ame as pessoas. No capítulo 22 de Mateus, ao ser questionado sobre o maior mandamento, Cristo expressou que toda a lei e os profetas se resumem em duas ordenanças: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Entretanto, nas últimas instruções dadas aos discípulos, após ter ensinado uma vida de amor e entrega pelo próximo, tendo-os amado até o fim e depois de gastar e se deixar ser gasto, ofertando cada gota de toda a energia do seu corpo em amor e abnegação por almas perdidas e não merecedoras de sua graça, no capítulo 13 de João, Jesus proclama aquilo que ele mesmo chamou um novo mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Veja que o nível de exigência a partir de então foi elevado, pois Cristo passou a ser o padrão de amor. Não mais bastaria amar como a nós mesmos, agora é necessário amar como Cristo nos amou. Sabe quando você vai conseguir vencer a pornografia? Quando você olhar para aquela mulher ou para aquele homem e conseguir sentir amor por eles e não tesão. No capítulo 7 de Lucas, uma mulher pecadora certamente vista como um objeto sexual por todos os homens, inclusive os santos que estavam ali, interrompe um jantar para o qual não fora convidada. Lava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos. No meio de um julgamento por supostamente não saber que se tratava de uma indigna, Jesus faz uma pergunta desconcertante ao fariseu dono da casa: você vê essa mulher?
Lucas 7,44. Aquela pergunta comportava uma resposta óbvia. É claro que todos a viam, mas Cristo falava de um olhar mais profundo, como quem pergunta se os olhos interesseiros, sexuais, depreciativos e preconceituosos daquele fariseu conseguiam enxergar que, por trás da adúltera, prostituta, pecadora, excluída, piriguete, galinha, por trás daquela mulher indigna, havia uma mulher. Sim, uma mulher implorando. Sim, uma mulher implorando por uma nova chance, por uma família, por aceitação, alguém que queria desesperadamente ser amada por outra pessoa, uma mulher querendo perdão. Jesus nos ensinou a enxergarmos homens por trás dos pedófilos, mulheres além das prostitutas, pessoas por trás dos travestis. Você consegue enxergar que aquela garota que manda nudes, na verdade ela pode estar desesperadamente carente de uma família? Não comove o seu coração saber que aquela novinha, com os seios à mostra, buscada pelas suas mãos egoístas, é uma coitada que, aprisionada pelo pecado, expõe seu mais precioso bem material, o seu corpo? Aconselho que daqui por diante, antes de iniciar seu processo de masturbação, olhe para aquela ou aquela que se exibe e seduz através de uma câmera filmadora como Jesus olhou para aquela mulher pecadora na casa de Simeão. Olhe nos olhos dela, veja as marcas de alguém fingindo uma falsa alegria em troca de salário de uma vida difícil, ou simplesmente do prazer simulado de ser uma vez na vida verdadeiramente desejada. O amor pelos perdidos é a chave para deixar de ter prazer ao testemunhar pessoas que custaram o sangue do Filho de Deus caminhando a passos largos para a perdição e a humilhação. Cada acesso a um conteúdo pornográfico significa um fomento e um incentivo a mais para que essa demoníaca indústria persevere, para que mais meninos e meninas busquem preencher o vazio e a carência de seus corações na exposição barata de seus corpos. Não basta amar da forma como você se ama, pois é possível que você também já tenha exposto seu corpo da mesma forma, em caráter sexual, a fim de despertar tesão e desejo. Mas o desafio real é amar como Cristo nos amou. Ele, ao expor seu corpo, não possuía beleza ou formosura, ninguém o desejou, ninguém curtiria uma foto daquele corpo. Antes de pensar em outro corpo nu, pense na nudez de Cristo, naquele corpo raquítico, coberto de sangue, perfurado nas pontas e no seu lado, cuspido e exalando um terrível odor de lodo, ferrugem e secreção. Consegue sentir algum prazer nisso? Pois bem, o preço pelos corpos nus que você vê no seu celular foi pago pelo corpo nu que você não aguenta enxergar na cruz. Sexto passo: descanse. O pecado é quem te cansa, mas Deus poderá fazer você descansar. Não desista caso venha cair novamente. Um bebê tropeça bastante até aprender a pisar firme no chão e a andar com segurança. Você não é um caso perdido. Não para Deus. Entregue a Ele a sua ansiedade e suplique pelo poder que vem do alto. Busque viver em Deus um relacionamento real. Almeje a constituição de um casamento sadio. Tenha do seu lado alguém que, quando você estiver fraco, estará forte e te ajudará a colocar-se de pé. E vice-versa. Você então descobrirá que a sexualidade vivida oportunamente é um presente maravilhoso da parte de Deus, algo que supera em muito um mundinho artificial e nada sentimental da pornografia e da ficção forçosamente estimulada da masturbação. Um forte abraço, no amor de Cristo, o mais real dos amores.